tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa série sobre quem é você e por isso abre em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Vai estar escrito assim: Amado, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Quem é você? Vós sois peregrinos e forasteiros. E o que é ser peregrino? Pedro logo em seguida já coloca um sinônimo, forasteiro. Calma. Ser peregrino é ser estrangeiro, é estar numa terra que não é sua e você só está de passagem para ir para sua verdadeira terra. Um exemplo de peregrino. O livro O Peregrino, mas não era para falar dele. Mas leia O Peregrino. Era o povo de Israel no deserto. Eles eram peregrinos, eles eram estrangeiros, o deserto não era a casa deles. A casa deles era a terra prometida, pela qual eles estavam caminhando e para a qual estavam caminhando. E assim nós somos peregrinos. E como peregrinos não adianta ficar construindo coisas na terra onde nós não vamos ficar. Não adianta acumular riquezas, desejar fama aqui, pois aqui não é o nosso lar. Tudo aqui é passageiro. Imagina o povo no deserto. Eles não construíam casas de tijolos, eles não faziam grandes construções. Por quê? Porque eles não ficariam ali no próximo dia. Eles estariam caminhando. Porque lá no deserto não era o lar permanente deles. Pelo contrário, nós devemos caminhar aqui sabendo que estamos indo para o nosso eterno lar. E não desejar tesouros aqui, mas colocar tesouros no céu, onde Cristo está preparando morada para nós. Não querer ficar extremamente famoso e conquistar todas as coisas aqui, pois aqui passa e estamos caminhando para um lar eterno, para o eterno reino de Deus, onde Ele é o Rei dos Reis. Nossa, eu tô olhando bastante pro papel hoje. E Pedro, no começo dessa carta, vai falar para o lugar onde estamos indo. E ele vai dizer o seguinte: para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Nós somos peregrinos nessa terra e a gente está caminhando para o nosso verdadeiro lar, onde Cristo está nos esperando. Somos peregrinos, devemos olhar para o céu, buscar o céu e pensar no céu. A gente pode ter um erro muito perigoso aqui, que é largar a mão das coisas da terra. Ou seja, você não vai estudar por quê? Porque eu sou peregrino, não preciso estudar. Eu não vou trabalhar porque eu sou peregrino, eu não vou trabalhar, eu sou peregrino e não vou trabalhar. Mas não é bem assim que funciona. Porque Pedro fala, vocês são peregrinos. E no capítulo seguinte, e no versículo seguinte ele vai dizer: estejam sujeitos a toda instituição humana. Mas por que nós devemos estudar se somos peregrinos? Por que devemos estar sujeitos aos presidentes, prefeitos, às autoridades da terra? Por quê? Pedro nos dá a resposta: por causa do Senhor. Somos peregrinos e nós vivemos no temor do Senhor. Nós somos peregrinos e como peregrinos devemos ter uma vida, uma conduta exemplar. Nós devemos fugir de todas as paixões deste mundo, fazer tudo para o Senhor. É muito interessante que o povo no deserto, eles receberam as leis no deserto. Eles receberam a forma que eles deveriam viver no deserto. Eles receberam o dia que eles deveriam guardar, comida que deveriam comer e como funcionariam as coisas na terra prometida. Assim como o povo de Israel foi chamado a viver no deserto como se já estivesse na terra prometida, nós somos chamados a viver aqui na terra como se já estivéssemos no céu, amando uns aos outros, conhecendo a Cristo mais e mais, e vivendo da forma que Pedro nos disse no versículo 15, porque assim é a vontade de Deus. Pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem ao Rei. Resumo da ópera:
nós devemos viver como peregrinos, não colocando o nosso coração aqui na terra, mas no céu. E porque o nosso coração está no céu, nós vivemos aqui na terra como se já estivéssemos no céu, amando uns aos outros, honrando ao Rei, vivendo como servos de Deus. E eu te faço o desafio, e o desafio dessa semana é que vai ter 7 versículos, 7 textos, que durante a semana você vai ler como devocional. Deixa eu explicar direito. Aqui na descrição do vídeo vai estar os textos de acordo. Segunda-feira você vai ler tal texto, terça tal texto, quarta tal texto. E todos vão estar relacionados com o céu, o nosso eterno lar. Por quê? Porque Paulo em Colossenses vai nos dizer que a gente tem que pensar no céu, a gente tem que olhar no céu, a gente tem que buscar o céu. É isso, Deus abençoe, tchau.